A etnobiologia tem informação que está recolhendo das paisagens ao redor da América do Sul, que podem contribuir novas ideias para o desenvolvimento regional. Se isso vai acontecer ou não, depende de como que vendemos essas ideias. E nós, por exemplo, estamos tentando convencer o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que a história da paisagem é muito importante para planejar intervenções em áreas que ainda não têm sido derrubadas para soja e pasto. Se o BNDES compra uma ideia como esta, é devido ao trabalho de etnobiólogos ao longo dos últimos poucas décadas. Então, eu creio que tem um papel para tentar mudar ideias. Se esse vai acontecer ou não, depende do nosso poder de convencimento em termos de como organismos como o BNDES vê o mundo. E eles veem o mundo muito diferente do mundo etno. E então, o etno vendido como etno provavelmente não vai ter impacto nenhum. Mas se mostramos que tem alternativas de mudança do sistema que ainda pode ser rentáveis dentro de um modelo que organismos como o BNDES acredita sejam viáveis, podemos ter uma influência. Ou seja, modificar políticas públicas é muito difícil e não pode ser feito de forma romântica. Muito boa tarde a todos. Tecnologia nova para um velhinho é um pouco complicado, né? E quando o Ulisses me convidou, eu fiquei muito contente com o convite, muito obrigado. E também pelos meios para estar aqui, né? E ele falou que esse é um grupo internacional e se eu podia apresentar meus slides em inglês e falar em português ou vice-versa. E então, evidentemente, eu esqueci. E os slides estão em português e eu vou falar em português. Mas essa realmente é uma das vantagens de Alzheimer. Tem 3 vantagens realmente. E uma é que você conhece gente nova todos os dias. E outra que não fica aborrecido fazendo a mesma coisa todo dia. Mas eu esqueci o terceiro. Então, vamos começar então falando sobre quem interessa. Estamos hoje no meio de um debate bastante quente e eu agradeço a Natália por ter introduzido o debate sobre se a Amazônia foi domesticado antes da conquista ou se foi quase intocado com grandes florestas pristinas. E o mapa que Natália mostrou de Elas e Ramataka, I forget it, né? Vocês não podiam ver a chave no lado direito muito bem, mas a maioria da Amazônia é classificado naquela figura como uma área sem história. Okay? Então é muito curioso. Mas por que uma área sem história? Ou será que é como a outra Natália mostrou que ninguém tem feito os estudos? Ou será que realmente é sem história como alguns dos ecólogos mais radicais queriam que nós acreditamos? Então, 2 recentes artigos vêm dos 2 lados desse debate. A Crystal McMichael e o grupo dela, na revista Science, falaram que as populações humanas foram de fato esparsas
na Amazônia Ocidental, que é justamente a região onde tem sido feito menos pesquisa. E no revista Nature, mês passado, não, em outubro, desculpe, saiu uma reportagem desse rapaz Jeff Tollefson, em que a outro lado da discussão está apresentado. E, curiosamente, a Crystal McMichael, do primeiro artigo, já está falando que talvez tem 3% da Amazônia com terra preta de índio, que eu vou explicar para vocês o que é. Okay? Ninguém havia atrevido a dizer que tinha mais de 0,5% da Amazônia terra preta. E se tem 3% da Amazônia terra preta, a Amazônia era como Nova York hoje, na época da conquista. Gente em todo lado. Então, vamos ver se essa tecnologia vai funcionar. Qual? Essa é uma vantagem também de burrice. Você precisa aprender novas coisas, tudo. E então, a ecologia histórica é uma abordagem antropológica que diz que as paisagens em que humanos agem refletem as decisões humanas ao longo do tempo. Ok? E assim, não parece uma coisa muito curiosa, mas para os ecólogos, como o nosso amigo Carlos Pérez, este é radicalmente contra o que ele gostaria de acreditar para a Amazônia. Então vamos ver como que esse funciona. Vamos falar de dois tipos de domesticação. O mais importante e certamente o mais antigo de todos é a domesticação da paisagem. E essa é uma definição que eu inventei alguns anos atrás e ela tem sido razoavelmente bem adotada e mostra que qualquer intervenção humana na paisagem vai ter alguma influência nos outros organismos na paisagem, fazendo finalmente que a paisagem seja mais produtiva e segura. E humanos gostam de segurança, não é de hoje que estamos reclamando de falta de segurança em nossa cidade. Okay? Agora, quando o humano chegava na Amazônia, 15 mil anos atrás, onde seriam os primeiros locais de domesticação? Imediatamente que chegam, a primeira coisa que faz é um acampamento. Não é verdade? E todo acampamento tem uma lixeira. Humanos são grandes geradores de lixo. São muito bons nisso. Depois, o que vamos jogar no lixeiro? Vamos procurar diferentes produtos naturais para fazer nossos instrumentos de caça e pesca e processamento de comida. Então vamos ter certas áreas em que nós vamos estar sempre procurando esses produtos tecnológicos. E quando encontramos uma área boa para a coleta desses produtos, vai ter um acampamento. Okay? E vamos com este criar áreas de enriquecimento ambiental. E humanos têm uma ferramenta preferida: fogo. Fogo é nosso mais potente ferramenta ao longo do tempo e até hoje é uma ferramenta muito importante.
Vocês tudo acompanham as preocupações de IBAMA, para não dizer a histeria de IBAMA, todo ano que começa a época do fogo, né? E o Brasil pega fogo de um lado para o outro, né? Então, essas são algumas das áreas que podemos esperar que vão ser domesticadas desde o início, ok? Então, são coisas que a gente raramente pensa sobre elas, mas este é o processo de domesticação da paisagem. E uma vez que já estamos na paisagem, aí vamos começar a pensar sobre a domesticação das plantas. Mas os primeiros povos a chegar aqui são, em realidade, igualzinho como a gente. Fazemos a maioria de nossa atividade dia a dia de forma inconsciente. Raramente pensamos de forma conscientemente. Por exemplo, eu passei algumas horas muito agradáveis aqui escutando palestras. Estive prestando atenção, mais ou menos, mas eu estive só absorvendo. Eu não estive agindo, não é? E nós fazemos essa a maior parte do nosso tempo. Tem o Prêmio Nobel de Literatura dos Estados Unidos, chamado de George Bernard Shaw. Esse foi no início do século passado. E ele falou que ele ficou famoso porque tem uma boa ideia uma vez por mês. E o resto de nós, que não somos Prêmio Nobel, né? Eu posso dizer que talvez uma vez em uma década ele tem uma boa ideia. Olha a data daquele artigo, né? Então, somos muito inconscientes. E a domesticação da paisagem e também das populações de plantas é feito de forma inconsciente, principalmente. E foi somente na época de Darwin que Darwin reconheceu que tem a seleção inconsciente e a seleção metódica. E quem é que faz seleção metódica? Os ingleses. E quem faz inconsciente? Todos os outros. Ok? Então, o que estava acontecendo naquele momento é que hoje chamamos de melhoramento genético, estava sendo inventado. Okay? Esse foi o período. Antes mesmo de ter genética, melhoramento genético estava começando. E antes desse período, estamos falando de 1850, tudo antes foi inconsciente. Okay? Então não vamos pensar que estamos fazendo grandes locomoções mentais aqui. A palavra sapiens é mera arrogância. Ok? Então, quais são os produtos que os caçadores-coletores vão começar a domesticar? Porque não são caçadores-coletores naquele estereotipo que vocês têm lido em seus livros de antropologia. Eles são pessoas que domesticam. Ok? O que eles vão domesticar? Cuia e abóboras. Inicialmente como recipientes para carregar outras coisas. Carregar água, servir comida, não é? Mais tarde a abóbora vai ficar um pouco mais doce e dá para comer. Ok? E de fato, há 13 mil anos atrás, no litoral pacífico do Equador, uma abóbora nativa daquela região começou a ser domesticada. Foi abandonado porque chegou outras abóboras melhores mais tarde de outros lugares. O nosso grupo agora temos um estudante que vai estudar cuia. Algodão
fibras são importantes. Okay? Não para fazer roupa naquela época, né? Mas para fazer cordas para amarrar as coisas. Okay? Pupunha. Eu tenho trabalhado com pupunha faz 35 anos e evidentemente eu não posso deixar fora. Mas não para fruto, para madeira. Okay? Uma excelente madeira. Urucum e junipapo para pintura corporal. Okay? Quem distingue o Homo sapiens sapiens da fase anterior são apenas 4 ou 5 coisas. Arte, inclusive, pintura corporal, ferramentas de boa qualidade, a criação dos deuses, porque foi nessa época que pessoas começaram a enterrar seus mortos, e as domesticações. Só isso. Essa que faz a gente diferente. Ok? E então, essas coisas são coisas que caem dentro desse grupo de produtos que vão nos diferenciar dos outros anteriores. E depois, quando pensamos em domesticação, pensamos mais em alimentos. Não é? Esse é secundário. Alimentos são abundantes na paisagem. Mas nós somos muito preguiçosos. E então, concentrar alimentos é bom. Mas quem são os primeiros? Pimenta. Se você tem uma dieta baseada em plantas com um pouco de carne, que é caçador-coletor, né? A maioria das plantas não são muito saborosas, não é? Se verduras eram tão bom, teria rodízio de verdura no churrasco. Então, você precisa ter alguns condimentos para acompanhar essas coisas, não é? E depois as frutas e as hortaliças. E as raízes que dão energia, ok? Energia é a mais importante de todos os alimentos, ok? E então, na Amazônia, muitas coisas foram domesticadas. Agora, para os estudantes aqui na sala, vamos ter uma prova rapidinho aqui. Quantas espécies de pimenta? Uma? Outros chutes? Esse é aquele que vocês conhecem como malagueta, tá? E tudo esse nós chamamos de urupi. Esse é Capsicum chinesis e Capsicum frutescens. E tem mais 3 espécies que foram domesticadas em outras áreas. Ok, então, os humanos chegaram entre 20 e 15 mil anos atrás, talvez mais cedo. O Neide Guidon ainda está insistindo em 40 mil anos e ela tem argumentos muito interessantes, porque Homo sapiens sapiens originou pouco antes e saiu da África e rapidamente chegou na Austrália. E sabemos que 50 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens chegou na Austrália. Chegou nas Américas é um pouco depois, não é? Mas não temos ainda provas que satisfaz todo mundo. Ok, então, pessoas chegaram no fim do Pleistoceno e o que é interessante é que o Pleistoceno foi uma época bastante rigorosa, foi um pouquinho mais frio, mais seco, né? E então a vegetação da Amazônia estava organizada de forma diferente. As florestas foram muito mais abertas, ou poderia ser até similar a alguns cerrados sujos, por exemplo, cerrados arbóreos, né? E o Pleistoceno terminou muito rapidamente, em termos geológicos. Em menos de 1000 anos, o clima mudou
ficou mais úmido, as capas de gelo no norte e no sul do planeta derreteram muito e o nível do mar subiu 100 metros. Então, se o nível do mar subiu 100 metros, e Manaus é somente 40 metros acima do nível do mar, isso quer dizer que em frente de Manaus, as várzeas atuais não existiam. Então, um ecossistema muito importante na Amazônia é completamente nova. Apareceu nos últimos 5 ou 6 mil anos. Que não quer dizer que não estava presente em outros períodos interglaciais. Mas nesse atual período interglacial é novo. Agora, os humanos ocuparam ecossistemas abertos e especialmente os ecótopos. Lembrando que eu falei, naquela época do Pleistoceno, quase tudo estava aberto. Então era fácil ocupar a Amazônia. E os sítios, os assentamentos que nós falamos antes, os primeiros acampamentos, sempre em áreas abertas, com água e recursos abundantes. E nós temos o trabalho de Anna Roosevelt e a equipe dela, na região de Pedra Pintada, que é há 11.200 anos atrás, uma caverna que mostra muito bem como foi a vida de caçador-coletor no início do Holoceno. Então, população chegando e começa a ocupar a Amazônia de forma mais intensiva. Quando o clima melhorou, a vegetação ficou mais exuberante e aí tinha muito mais recursos para sustentar populações de caçadores-coletores que já estavam domesticando plantas. Na Amazônia, domesticaram um animal. Outra prova para os alunos. Qual animal? 2 meses atrás, Globo Rural mostrou uma série sobre domesticações na Amazônia. Alguém captou? Não? Pato. Ok? Então, um pato foi domesticado na Amazônia. E quem vai para Belém do Pará e come um pato no Tucupi, ou conhece aquele pato. Ok? E assim que os índios também conheceram, comendo, né? Então, na periferia da Amazônia é que encontramos os centros de origem de domesticação. Se não me engano, temos um na mão, não? Pensei que eu tinha um mapa aqui. Mudei o mapa para outro lugar. Então, mandioca começou a ser domesticado provavelmente há 10 mil anos atrás, logo no início do Holoceno. Agora sabemos batata doce também. Milho chegou na Amazônia 6 mil anos atrás. Chegou no litoral pacífico de Equador 7 mil anos atrás. E o primeiro terra preta de índio aparece com 5 mil anos atrás. Okay? Então, estamos falando de início das domesticações de populações de plantas e de assentamentos humanos que podem criar bastante lixo para que o lixo fique durável. Terra preta nada mais é do que lixo velho. Okay? Então, terra preta é muito abundante na Amazônia, como nós vamos ver um pouco. Aí tudo estava indo muito bem. O crescimento populacional, produção de lixo, domesticação de plantas, e alguma coisa aconteceu. No Holoceno Médio, de 5 mil a 3 mil anos atrás, tudo parece que parou em termos de crescimento da população humana. Tem uma lacuna no registro arqueológico e provavelmente essa é devido ao clima. Naquele período,
os eventos de El Niño forem muito mais frequentes. Agora, nós que vivemos de supermercados, nós sabemos como que é difícil produzir alimentos durante um El Niño. A agricultura precisa ter clima estável. Quando tem El Niño, mesmo na agricultura incipiente que estamos falando, para de produzir alimentos. Mas a população ainda não dependia de sua própria produção. Estava começando a depender e parou. E então, durante esse período, teve uma parada do desenvolvimento da presença humana na Amazônia. 3.000 anos atrás, a coisa começou a mudar muito rapidamente. O clima moderno se estabelece, o sistema de produção de alimentos, aí sim, coalescem e passa a responder para a maioria da subsistência. E essa não é agricultura, essa é a horticultura. Okay? A agricultura é o cultivo dos campos. Horticultura é o cultivo dos jardins. E então, com os jardins, que são em realidade uma extensão das lixeiras, a população começa a crescer rapidamente. Ok? Então, vamos parar para um momento e olhar sobre o que a horticultura produzia. Produzia espécies que foram domesticadas na Amazônia e produzia espécies que foram trazidas de outros lugares. Eu já mencionei o milho. Ok? Então, em um levantamento que eu fiz aquela última vez que eu tinha uma boa ideia, né? Encontramos que pelo menos 83 espécies nativas da Amazônia começaram a ter populações domesticadas. E outras espécies foram trazidas de fora. Ok? E você vê que eu estou apresentando 3 tipos de domesticação. O incipiente, que pelo nome você já entende que é o início do processo, né? O semi-domesticado e o domesticado. Porque domesticação é um tipo de evolução. A evolução é que humanos participam como uma força de seleção e de propagação. Ok? Então, você pode ter populações em diferentes graus de domesticação, até mesmo dentro de uma única espécie. Ok? Então, uma espécie pode mostrar populações domesticadas de forma incipiente, semi-domesticado e até domesticado. Quando chegamos nesse momento, as populações dependem de seus humanos para sua reprodução. Pensa em milho. Milho vai sobreviver sem os humanos para abrir as palhas ao redor da espiga e separar as sementes? Não vai. Ok? E então, essa é a domesticada. E olha o número de espécies com populações domesticadas que vêm de outras partes das Américas. E também dentro da Amazônia. A Amazônia não é uma área que não tem história. Muita coisa foi domesticada na Amazônia. É um dos grandes centros de domesticação das Américas. Agora, um sistema baseado em horticultura precisa produzir energia, sobretudo. Proteína. E a caça e a pesca inicialmente são suficientes. Vitaminas e minerais. Ok? Mas quando a população cresce, um fator passa a ser limitante. E essa é a proteína. Porque humanos adoram comer carne.
Vocês todos sabem o sabor de uma picanha, acompanhado com uma pimentinha, né? E quando não tem bastante caça, que vai fazer? Você vai plantar milho. E milho passa a ser muito importante, provavelmente a partir de 2000 anos atrás. Mas uma coisa muito importante: esses humanos agora estão dependendo de seu sistema de produção de alimentos, mas não têm abandonado o extrativismo. Esses são caçadores, coletores, agricultores, ok? Então, essa é muito importante para entender a ocupação da Amazônia. E então, essas curvas não representam a quebra no período do Holoceno Médio, porque é um pouco difícil representar curvas logarítmicas em Excel que tem esse tipo de interrupção. Mas tem 3 pessoas que têm pensado sobre a população da Amazônia antes da conquista. Penny Magers, que morreu recentemente, ela foi a principal arqueologista trabalhando na Amazônia ao longo de mais de 50 anos. Ela é muito influente. E ela acha que a população de toda a Amazônia continental, não passou de 1 milhão de pessoas. Ela é a famosa proponente de determinismo ambiental. Determinismo ambiental é exatamente o contrário da ecologia histórica. Lembra que a ecologia histórica diz que humanos vão modificar suas paisagens para que eles tornem-se mais produtivos. Ok? Determinismo ambiental quer dizer que os humanos são limitados por suas paisagens. E humanos não têm capacidade de modificar a paisagem. William Denovin, um famoso geógrafo, e Natália mencionou a discussão sobre o mito do Prestine, o mito do intocável. Quem levantou essa terminologia foi William Denovin, e a primeira vez. E ele tentou analisar a produtividade de diferentes ecossistemas da Amazônia, dando especial ênfase para as várzeas, porque eles têm solos ricos naturalmente. E na sua primeira análise, em 72, ele nem deu atenção para a terra preta, e chegou a 5 milhões como um número razoável. O ano passado, eles publicaram uma nova análise, assumindo que 0,1% da Amazônia tem terra preta. E só com aquele 0,1%, o número aumenta de 5 para 8. Olha a importância da terra preta na produção de alimentos. Okay? Thomas Myers trabalhou na Amazônia Ocidental, justamente aquela região que Crystal McMichael e o grupo dela fala que foi esparsamente habitada. E olha o número a que ele chega. Extrapolado para toda a bacia, 25 milhões de pessoas. Essa é a população da Amazônia no virada do milênio. Ok? Quando finalmente reocupamos a Amazônia. E então, vamos colocar junto alguns dos pontos chaves ao longo dessa curva de crescimento populacional. As primeiras domesticações com 10 mil ou mais anos, o início da horticultura, talvez com 8 mil, milho chega, as primeiras terra preta de índio, produção de alimentos começa a ser importante, tem a lacuna, depois
Saindo do lacuna começa domínio de milho e aí a coisa complica. As populações humanas começam a ter muitos chefes. Esses são os cacicados, né? Onde tem os grandes chefes. E aí vem a conquista europeia. E essa é uma queda, estou usando aqui os números de Denver, né, de 5 a 6 milhões, para talvez 200 mil no início do século XX, ok? 200 mil indígenas, ok? Evidentemente, os novos portugueses e brasileiros estavam chegando. Agora, quais são as implicações de uma explosão populacional? Estamos vivendo esse hoje em todo o planeta, né? Mas vamos pensar sobre esse na Amazônia. Porque sedentarismo começa a ser dominante a partir da expansão da produção de alimentos. Okay? Porque para produzir alimentos você precisa ficar por perto. Senão você está produzindo para o porco de mato e os outros animais que adoram quando alimentos são produzidos para eles, né? Depois começa o aumento do tamanho das aldeias. E esse faz com que a terra preta torne a ser permanente. Okay? É isso que precisa. Muita gente juntando muito lixo. Mas tamanho de aldeia tem outro significado. Início da estratificação social e o fim do egalitarianismo. Esse é quando começamos a produzir nossos chefes. Tem aumento do número de aldeias, porque a maioria dos humanos não gosta de seus chefes. Então, esse faz com que a fragmentação de aldeias acontece por brigas internas, desentendimentos, e tem, então, muito expansão territorial por pessoas que falam a mesma língua. Ok? E isso é importante. Nós vamos ver daqui um pouquinho. Quando tem mais aldeias na paisagem, tem mais interação. Comércio é com amigos, guerra é com os inimigos. E humanos, além de ser bons produtores de lixo, são bons de briga. Então, vamos tentar ver quanto espaço físico é necessário para sustentar essas diferentes populações. A estimativa de negros, a estimativa de Denver, a estimativa de meios. Agora, evidentemente, nós não sabemos como que foi uma aldeia indígena antes da conquista. Os primeiros conquistadores não foram etnográficos, né? Mas podemos pegar um sistema caboclo atual como um modelo perigoso, mas um modelo que permite pensar sobre a ocupação do espaço. Famílias caboclas tradicionais, pelo menos antes da Bolsa Família, tinha 6 a 8 pessoas na família ou mais, não é? E tudo casa tem um jardim. E quando tem uma maloca, a maloca também tem um jardim. A maloca tem um jardim maior, evidentemente. E toda família precisa de uma roça. De 1 a 2 hectares por ano. E precisa ter um ciclo de roças. Tem mais ou menos 20 anos. Okay? E tudo família tem uma área de extrativismo preferido. Ok? E então estamos falando de números que vai de 120 a 240 hectares por família para seu sustento. Ok? E um estudante que eu desorientei, André Junqueira, analisou a paisagem ao redor de algumas comunidades e mostra que
até 9 quilômetros do centro da aldeia, tem paisagens que dá para identificar como domesticados, em termos principalmente de áreas de extrativismo, embora as roças também podem ser bastante distantes do aldeia. E então, vamos pegar a população da Amazônia de Meggers, de Denerim e de Myers e aplicar esse modelo, e se Berry Meggers está certo, 4% da Amazônia foi domesticada. Se Denerim estava certo, 15% da Amazônia foi domesticada. Se Myers estava certo, 73%. Estamos falando de muito domesticação. E não terminamos de falar de domesticação. Uma outra desorientada minha, o Carolina Leves, publicou esse artigo ano passado em PLOS, mostrando que a composição da floresta é diferente em diferentes distâncias da beira do rio. E o beira do rio é onde tem os sítios de terra preta. Ok? E perto do rio, 40% das espécies na floresta são úteis. E 40 quilômetros dos rios, 15% são úteis. Se projetamos esse ao longo dos grandes rios, olhe como é a penetração da domesticação. E recentemente Carolina descobriu uma coisa que os arqueólogos sabiam e nunca falaram. Todos esses rios também são ocupados de terra preta. Os sítios são um pouco menores, não é? Mas são igualmente abundantes. Se pegamos esse modelo e aplicamos em todos esses rios, o que é que nós vamos ter? 100% da Amazônia domesticada. Agora, esses são modelos. Lembra que eu falei que esse tipo de projeção que eu fiz é perigoso? Então, o que sabemos? Quando Orellana desceu, ele falou de aldeias extensas ao longo de todo o caminho. Cidades, aldeias, ou visíveis o próximo visível antes de passar Santarém, provavelmente a maior cidade da Amazônia na época. 200 hectares de terra preta. Tamanho de Madrid por Lisboa na época. Maioria dos barrancos ocupados. Aldeias cercadas de pomares. Comida em todo lado. E então, parte da comida é castanho da Amazônia. E essas são outras áreas que eu mapeei de recursos genéticos. E William Ballet, que foi mencionado aqui já, ele estimou 12% da Amazônia domesticada somente com base em algumas plantas. E terra preta. 10 anos atrás, esse mapa tinha 1/10 dos pontos. Mas olha aqui na Amazônia Ocidental, justamente onde Crystal McMichael falou que tinha pouca gente. Mas também não tem arqueólogos estudando lá, né? E Michael Heckenberger encontrando cidades ligadas por estradas que dariam inveja aos engenheiros civis formados em nossas universidades. Retos e muito bem projetados na paisagem. Manejo de peixe em savanas, nos llanos de morros. E também áreas para produzir alimentos nos llanos de morros. Essas são as savanas que são inundadas para metade do ano. Para produzir milho, precisa ter uma área levantada. 50.000 hectares de terraços levantados. E os geoglifos, que vocês tudo têm ouvido falar recentemente, foram descobertos 10 anos atrás,
já são mapeados 400 deles, sem ter terra preta por próximo. Onde viviam os humanos que criavam lixo bastante para cavar esse buraco? Ainda nós não sabemos. E eu mencionei as línguas. Vermelho é tupi, aqui no sul é guarani, aqui no nordeste, aliás, né? É tupi-guarani. Mas o coração do tupi é aqui na região de Rondônia. O verde é Caribe, o púrpura eu acho que é Aruac. Aruac, os grandes agricultores da Amazônia. E a Amazônia faz parte das Américas. Okay? Então, essa área verde é onde tinha sistemas de produção de alimentos em todas as Américas. Okay? São áreas que foram muito domesticadas. E áreas mais secas também foram, mas para o manejo da paisagem. E vem o colapso demográfico. Variou, foi muito importante em toda a região. E depois, as doenças foram aumentadas com a escravização, o facilitamento de guerras, missionização pelos jesuítas. E o colapso foi dramático. Ninguém sabe exatamente quanto que tinha, 1500, mas aqui em 2000 estava começando a crescer a população novamente. E então, a Amazônia é natural ou é antropogênica? Eu digo para vocês que é antropogênica. E então, como pensar um bioma antropogênico? Existem ecossistemas naturais ainda na Amazônia? Eu, pessoalmente, acredito que não. Mencionamos esse antes. Os ameríndios são conservacionistas. Como planejar a conservação de paisagens antrópicas? Natália falou sobre o SNUC, que tem diversas áreas que teoricamente não devem ter populações humanas. Mas se a paisagem é antropogênica e ter os humanos, quem é que você vai criar? Uma coisa que ninguém sabe que é. E então, como desenvolver a Amazônia? Vocês tudo têm horror dos campos de soja de Blair Maggi e os pastos de... que é aquela empresa que tem carne com nome? Que você vê na televisão? Isso, é Freeport. Okay? E quantos de vocês que não comem soja e carne? Somos um povo agrícola, ok? Mas tem diferentes formas de fazer isso. Uma é soja com picanha e outras são árvores produtivas. Tá? Eu não vou dar essa resposta, evidentemente, né? Mas estas são questões que precisamos enfrentar como uma sociedade agora. E esse não está sendo feito. Mas esse também é outra palestra. E nossa querida amiga está já dizendo que eu devo calar a boca. Obrigado pela atenção.